Depois da maratona de vir para a região central do Plano Piloto, para Brasília, há problemas para os moradores do entorno na hora de voltar. Problemas também no embarque na rodoviária aqui do Plano Piloto. É o preço que se paga pela reforma lá na rodoviária. Filas, espera, olhares de apreensão, indignação. Uma bagunça. Pior, não tem organização aqui de fila, de nada, não tem, você sabe, o sistema não funciona nada. Quando o ônibus chega, é um corre-corre. Eu saio de casa às 5 horas da manhã e que hora estou querendo pegar ônibus para ir embora, não tem ônibus para ir embora, entendeu? A estrutura do embarque não é mais a mesma dos primeiros dias da mudança na rodoviária do Plano Piloto. As tendas deram lugar a uma cobertura de metal com lona preta. 19 paradas estão identificadas com as cidades de destino. O novo ponto de embarque para o entorno está em construção. O espaço será no piso inferior do Touring. A previsão é que ele fique pronto em 90 dias. Mas, para os passageiros, só a reforma não resolve. Eles também pedem ônibus novos. Hoje em dia você vê ônibus que eu vi quando era pequeno. Eu tenho 17 anos na minha vida e vi ônibus do mesmo jeito que está rodando hoje, caindo nos pedaços, que acaba estragando até devido à cidade, né, que não tem uma infraestrutura melhor. Depois de 3 horas de espera, os passageiros deste ônibus que vai para a Planaltina de Goiás, enfim conseguiram embarcar. A viagem deve durar cerca de 1h30, e isso se não tiver nenhum imprevisto. Pneu estoura, perde o freio, perde o controle. Tem vez que até gasolina no ônibus falta, a gente tem que parar em posto de gasolina para abastecer ônibus. É uma situação, um transtorno absurdo, eu não tenho nem como falar, como me expressar de como nos trata. E se a volta para casa é desse jeito, imagina chegar no horário no trabalho. Muito difícil, não? Porque tem vezes que passa ônibus, tem vezes que não passa. Todo dia chega atrasado. A gente recebe aquele olhar do chefe pra caramba, a gente, demais. Chego atrasada no trabalho, muitas vezes, quase todos os dias. Para chegar no trabalho às 7 horas da noite, eu tenho que ir para a parada meio-dia, porque o ônibus não passa. Eu moro em Lusiânia. Antônia faltou ao serviço porque não conseguiu ônibus. Para não descontar, eu tive que trabalhar na folga. Você faz o que pode para chegar no trabalho, ou senão fica sem. Isso não é digno do brasileiro, não. Nós temos que viver na vida, pagando imposto todo dia, para merecer o transporte dessa maneira. A Agência Nacional de Transportes Terrestres deve divulgar hoje o nome das empresas que vão colocar provisoriamente ônibus no entorno sul. A previsão é que a frota comece a rodar logo. Em até 5 dias, as empresas que vierem a ganhar o chamamento vão estar operando no entorno sul com incremento de mais de 200 veículos. Vão ser implantados controles, um sistema automatizado de controle da frota, para que a NTT saiba exatamente como está sendo a operação, se os horários foram cumpridos, se qual foi o tempo de viagem. Além disso, será estabelecido um sistema de desempenho a partir do qual a NTT vai poder verificar se todos aqueles atributos de um serviço adequado, como pontualidade, atualidade, modicidade tarifária, também estão sendo cumpridos pelas empresas que vierem a ganhar a licitação. As empresas vão rodar até a nova licitação que abrirá concorrência para as linhas no entorno. A promessa da NTT é publicar o edital na semana que vem. Aí a frota começaria a chegar em novembro, pelo menos pela previsão. E quando um empregado falta porque teve paralisação de ônibus ou se atrasa por conta de manifestações, como a gente tem visto aí diariamente no DF, o patrão pode descontar o dia ou as horas de atraso? Quem nos ajuda a responder é o advogado Antônio Alves, da OAB aqui do DF. Muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia. O que pode fazer? A gente viu ali na reportagem uma passageira reclamando que teve que trabalhar na folga para compensar o dia que ela faltou. Certo. Isso está dentro da lei? É acordo entre as partes? Como é que funciona? Nesse caso, vai funcionar como acordo entre as partes, porque não existe uma regulamentação específica dizendo se os ônibus não funcionarem ou se quebrar o ônibus, a falta está perdoada, está justificada. Ela está justificada, mas o patrão não está obrigado, por lei, a pagar o salário daquele dia. Então, deve haver, seja num acordo direto, seja através de acordos coletivos ou de convenções coletivas, deve haver uma previsão para essa compensação.
E, posteriormente, esse trabalhador prejudicado deve responsabilizar quem o obrigou a faltar um dia, quem o obrigou a trabalhar em dia que lhe era destinado a descanso. E também tem até gente que pode perder o emprego, porque falta muito ao trabalho, e pode entrar com uma ação na justiça. Essa ação seria contra quem? Movida contra quem? Eu penso que essa ação deve ser ajuizada contra quem causou o dano, ou seja, todos os atores envolvidos nessa questão, desde quem paralisou o trabalho, a empresa que não atendeu às reivindicações dos empregados e o próprio governo que, em caso de uma greve, segundo a lei de greve, é obrigado a manter o serviço funcionando. Aí, no caso, o governo titular do serviço, que nesse caso aí é o governo de Goiás. Se for no estado, a competência estadual ou do Distrito Federal, se for o caso. Perfeito. Agora, em relação a esse tipo de ação, porque individualmente, às vezes as pessoas nem têm a iniciativa de correr atrás e provocar a justiça nesse sentido. Mas é possível se, mesmo quem não tenha perdido o emprego, não tenha tido um problema maior, mas que passa todo dia por dificuldades na hora do transporte, pode-se fazer algum tipo de ação coletiva desses passageiros? Penso que os sindicatos dos trabalhadores prejudicados podem fazer esse tipo de ação, o próprio Ministério Público pode ajuizar ações visando a defesa desses trabalhadores, dessa parcela da população, porque não é só o trabalhador, é o estudante, há um conjunto de cidadãos que acaba sendo prejudicado por essas paralisações. Uhum. Se tem histórico desse tipo de ação, a gente tem conhecimento disso, é uma coisa muito recente, como é que está isso em relação ao cenário jurídico? Não, eu pessoalmente não conheço nenhum caso. Agora, a gente tem legislação, a Constituição diz que o direito de greve deve ser exercido, cabe aos trabalhadores exercê-lo na forma como que melhor atenda à defesa de seus interesses. Agora, obriga que os danos causados por excesso sejam responsabilizados, está na Constituição. A lei de greve vem e repete a mesma coisa. O Código Civil vem e diz que aquele que causa dano por ação, omissão, por negligência ou imprudência, comete ilícito e, portanto, deve ser responsabilizado, material e moralmente. Agora, no caso de uma ação uma ação coletiva, por exemplo, que tivesse como alvo a ação do Estado ou a omissão do Estado no atendimento desse serviço, ela não seria, possivelmente seria compensada financeiramente com essas pessoas, para essas pessoas que tiveram dano, ou seria uma ação pedindo uma providência para que o serviço fosse regularizado? Qual seria o mais provável? Ela pode ser feita objetivando tanto a manutenção da regularidade dos serviços, quanto a reparação de eventuais danos causados. Aí individualmente em cada caso? Individualmente em cada caso ou coletivamente com apuração individual. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia. Disponha. E bom dia para o senhor. Obrigado.